Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Isto é uma matéria sensível, tendo em conta que a classe docente, muitas vezes, é acusada, de uma forma injusta, de ter muito tempo para a formação, quando, na realidade, isso não acontece, porque a classe docente, cada vez mais, nos últimos anos, passou a ser uma classe que, em vez de se dedicar exclusivamente à função docente, os vários governos que têm passado pela República, desde o governo de Sócrates, têm procurado que a classe docente passe a ser uma classe tecnocrata, burocrata, em vez de docente. Muitos dos docentes passam o tempo, grande parte do seu tempo, a preencher formulários, a preparar um conjunto de formalidades para as quais nem sequer, muitas vezes, estão preparados. Muitas vezes nem estão preparados porque não lhes foi dada a formação para isto. Aliás, nem lhes cabe essa função. Agora imaginemos colocar-nos noutra situação. Que uma outra profissão, por exemplo, na área da saúde, lhes dissessem: vocês vão ter menos tempo para se dedicarem aos pacientes e mais tempo para a parte burocrática. O que é que não faltaria? O que é que não faltaria? Toda a gente diria que, provavelmente, os médicos, os enfermeiros e os técnicos auxiliares de diagnóstico deveriam dedicar-se aos pacientes e menos à parte burocrática. E é isso, obviamente, que acontece muitas vezes na classe docente. Muitos docentes queixam-se da falta de tempo para esta formação porque lhes são adstritas determinadas funções que caberiam a outros técnicos e não propriamente aos docentes. Neste sentido, o CDS é sensível à preocupação da classe docente porque, muitas vezes, as formações, ao contrário do que a lei prevê, que devem ser feitas em períodos de interrupção letiva, muitas vezes quem leciona e quem profere esse conjunto de formações e quem organiza essas formações, obviamente que nos períodos de Natal e da Páscoa também não está disponível para as realizar. E só faltaria que os professores tivessem, só para cumprirem aquele conjunto de horas que são necessárias para ter os tais créditos, para poderem agregar ao seu currículo, só faltaria que os professores tivessem que tirar cursos de cozinha, ou de culinária, ou de jardinagem, para fazerem essas horas. Os professores têm, e obviamente por maior ordem de razões, pela sua profissão, têm necessidade de uma formação especializada. E essa formação especializada, muitas vezes, é lecionada em períodos que coincidem com o período letivo. Sem dúvida, coincidem com o período letivo. Aliás, basta vermos, muitas vezes, os congressos, que são cada vez mais importantes, os congressos das classes, onde se realizam e que se realizam nos locais, muitas vezes afastados, onde o professor leciona e que terá que se deslocar. Isto não é só estar presente na formação, é preciso ter em conta que o docente tem de deslocar-se para esse sítio e para isso tem de se preparar. Neste sentido, o CDS considera que o bom senso devia imperar nesta matéria. Devia imperar nas escolas, nomeadamente ao nível das suas direções, e ter em conta a capacidade que têm de poder dispensar os docentes, sendo necessária esta substituição por outros docentes. Obviamente que, nos casos em que isso seja possível, deve haver o bom senso de ter em conta o benefício que a escola tem se um docente for formar-se numa área específica e de interesse para a coletividade e, obviamente, poderá ou não conceder essa dispensa de formação se o docente disser: vou apenas a uma formação porque me apetece. Eu acredito que nenhum docente quer ir a uma formação porque lhe apetece. Os docentes, tal como noutras profissões, da área da segurança, polícias, na área da saúde, enfermeiros, médicos, todas as pessoas que querem formar-se têm, obviamente, interesse em aprender alguma coisa. Já lá vai o tempo, como eu disse aqui, em que as pessoas iam a um curso de formação só para preencher aqueles créditos e que não tinha nada a ver com as profissões. Mas não era só na docência, era em todas. Era em todas. O que significa que hoje em dia a formação é cada vez mais especializada e exigente.
Na saúde, cada vez mais exigente. Na educação, cada vez mais exigente. Isso significa que os professores precisam estar presentes nessas formações, muitas vezes nos congressos e até em seminários especializados. E se esses coincidem com períodos letivos, tem de haver a possibilidade, sempre de interesse, obviamente, no interesse da coletividade, que é a escola, onde estão os alunos, onde estão os encarregados de educação, onde estão os funcionários e outros professores, no sentido de minimizar o efeito, e para isso devem existir professores de substituição, minimizar o efeito de uma dispensa dos professores para poderem frequentar estas formações. E aí o CDS é perfeitamente consensual com a posição que também já foi aqui defendida. Nós consideramos também que em escolas onde não existe a possibilidade de uma substituição de um docente para poder frequentar uma ação de formação, é preciso também imperar o bom senso e o diretor da escola, ou a direção da escola, dizer ao professor, infelizmente, nesta escola não é possível. Agora, não tem de existir, do ponto de vista do CDS, uma prerrogativa em lei que permita, em todas as circunstâncias, ao professor poder ter essa formação em período letivo e, não havendo essa substituição, ele faça fica-pé em ir frequentar a formação. Tem de haver, sem dúvida, aqui uma proteção aos alunos, e, portanto, cada caso é um caso. E, neste sentido, a lei salvaguarda determinadas situações, mas não a salvaguarda todas. Não a salvaguarda todas porque nós não podemos deixar ao livre-arbítrio de um diretor da escola, só por causa do facto de não gostar do professor A ou B, impedi-lo de poder frequentar uma ação de formação. E também não podemos deixar ao livre-arbítrio de um professor, só pelo facto de considerar que aquela formação para ele é importante, deixar os alunos sem aulas. Tem de haver um equilíbrio e, nesta matéria, o CDS é perfeitamente consensual. Tem de haver equilíbrio e o equilíbrio é o benefício para o docente, o benefício para os alunos e o benefício para a coletividade, neste caso a escola. Portanto, nós, nesta matéria, temos que enquadrar cada situação em função da interpretação que a lei permite. Nós não podemos, como disse há pouco, permitir ou aceitar, melhor, que um diretor de escola permita, dentro da mesma escola, que um docente, no mesmo período de tempo, dispense um professor e não dispense outro, só pelo facto de gostar do A e não gostar do B. Isso não pode acontecer. E a realidade é que isto acontece. Portanto, neste sentido, a lei deve salvaguardar os interesses dos docentes, mas também deve salvaguardar os interesses dos encarregados de educação e dos seus filhos, havendo aulas de substituição para que se possam colmatar estas situações. Eu, para terminar, já que isto é uma matéria também de educação, eu saudava o dia de hoje, é o dia que se inicia o período da festa escolar na região autónoma da Madeira. Aliás, é sintomático porquê? Porque em novembro do ano passado, a festa do desporto escolar, o CDS apresentou aqui uma proposta para enquadrar a data não no final de maio. E muito criticados fomos. Afinal, e ainda bem, houve esse bom senso de antecipar a festa do desporto escolar para o período que agora vamos realizar. Afinal, o CDS não apresenta propostas só por apresentar. Apresentou-as porque considerava na altura que era a melhor solução. E ainda bem que assim pensava.